Como precificar honorários? Meu nome é Rodrigo, eu sou advogado e hoje no vídeo eu vou passar 4 dicas infalíveis para você precificar seus honorários. Sejam todos bem-vindos ao Direito em 5. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou passar 4 dicas para você precificar os seus honorários. Então, se você é um advogado iniciante, começou a atuar, não sabe como precificar, o que é precificar? É você dar valor a um serviço jurídico que você vai realizar, é o valor que você vai cobrar do seu cliente. Se você não sabe, não tem ideia de como precificar os seus honorários, no vídeo de hoje eu vou apresentar algumas dicas, você pode tomar elas como diretrizes, como princípios e aplicar na sua realidade fática, na sua atuação como advogado. Então vamos lá pessoal, o intuito do vídeo de hoje não é fazer você de forma temerária precificar seus honorários, de uma forma mandante ou algo do gênero, e também nem aviltar honorários, O que a gente vai trabalhar no vídeo de hoje? Dicas para você conseguir precificar de uma forma melhor, uma forma mais prática, tá? Então vamos lá, seguindo para a primeira dica no vídeo de hoje, e claro que é a mais batida que todo mundo vai recomendar para você, pega a tabela de honorários do OAB para você saber quanto cobrar na causa. Você não sabe, todo estado aqui no Brasil vai ter uma tabela de honorários. Nessa tabela vai precificar ali para você valores que o honorário deve cobrar para realizar um determinado serviço jurídico. Ela estipula valores em percentuais ou valores nominais, como 2, 3 mil reais, tá? Esses valores, eles são mínimos, tá? Eles não é um teto máximo que você tem que seguir ali. Eles são valores mínimos que o advogado pode cobrar, mas se ele quiser cobrar mais, ele pode cobrar à vontade. Essa tabela, ela não é coercitiva, tá? Você não é obrigado a seguir o que está ali. Ela traz diretrizes para você, mas para você poder precificar de uma forma mais correta, de acordo com o glamour da profissão, Vamos chamar assim. Mas aí que tá, ela tem uma função para você não diminuir muito o seu valor de trabalho, para você não aviltar a profissão, desvalorizar o serviço do advogado, baratear tudo. Ela traz esse intuito, tá? Então utilize a tabela do seu estado, ela vai estar dividida ali por áreas do direito, tipo de serviço, e ali vai ter valores para você dar uma olhadinha, para você entender como fazer aquela cobrança. Mas se você é um bom crítico, você conhece a realidade do mercado da advocacia, você vai perceber uma coisa: os valores trabalhados em tabela muitas vezes são fantasiosos e não dá para se aplicar na vida real. Um bom exemplo, eu sou do estado de São Paulo, a tabela da OAB do estado de São Paulo, olha que bonitinha, ela utiliza uma faixa de preço considerada da capital. Então ela trabalha com preços trabalhados na capital de São Paulo. E você sabe, a capital é bem cara. Então como que eu posso cobrar um preço de capital se eu moro no interior, tenho meu escritório no interior, de sitiantes, e vou cobrar de um sitiante o valor de capital? Não bate, a conta não fecha, vai ser muito difícil você conseguir aplicar a tabela. Então essa é uma crítica pessoal minha, a tabela tinha que ser por o quê? Por comarca, por cidade, analisando ali a sua região para saber quanto cobrar. Então fica a dica aí, se alguém da OAB um dia fizer isso, eu dou graças a Deus, eu agradeço. Mas essa fica a minha crítica à tabela da OAB. Ah, doutor, então você não segue a tabela da ordem? Depende da matéria. Tem matéria que eu sigo a tabela assim, que eu cobro igual a tabela, tem matéria que eu cobro mais, tem matéria que eu cobro totalmente menos. Pega a tabela aí, ela vai cobrar que um divórcio concessório é mais de 10 mil reais. O cliente não paga, cara. Não paga porque ele vai no cartório, cobra 1.000, 2.000 reais e ele fecha ali um divórcio consensual, tá? Então, a tabela, ela vai te ajudar a ter um norte de como você vai precificar, tá? Mas não siga cegamente ela, porque senão sua advocacia vai ficar bem engessada. Você vai querer cobrar a tabela, você fala, não, eu me formei, estudei 5 anos, passei na OAB, eu vou cobrar a tabela. Na prática você não vai conseguir fechar muitos contratos, tá? Você é iniciante, você não é conhecido na sua cidade, você tem que criar uma carteira de clientes, então vai ser difícil você cobrar essa tabela. Então a gente está entrando exatamente na dica 2 agora, pessoal. Seja conhecido, tá? Você vai conseguir cobrar, você precificar, aumentar seus valores de acordo com a sua especialidade, de acordo com a sua popularidade na sua cidade. Você está começando agora, doutor, doutora, ninguém te conhece. Você tem essa cara de mal saiu aí da faculdade, por isso que eu nem faço a barba, se eu faço a barba nem fecho mais contrato. O cliente vai te olhar e falar, pô, mas quem é você, cara? Ninguém me indicou você. Você é especializado na área, você não vai poder cobrar alto se você não tem esses patamares de popularidade, de especialidade. Você não consegue cobrar alto. Ah, mas fulano de tal cobra, mas fulano de tal tá 5, 10 anos no mercado, fulano de tal tem 2, 3 pós-graduações na área. Então, o que eu digo? Comece cobrando menos, E você vai aumentando a sua faixa de preço de acordo com os anos da sua profissão. Você é um autônomo, isso é uma dica bem
né, bem tranquila, que todo mundo aplica, né? Você vai aumentar a sua faixa de preço de acordo com sua área de especialidade, sua área de atuação. Aí você vai aumentando, tá? Eu comecei, por exemplo, cobrando consulta no valor de R$150. Hoje está 350, eu fui aumentando os valores de consulta, tá? E essa você vai aplicar também na sua área. Então, a segunda dica é que você tem que ganhar popularidade, aí você ter ser conhecido na sua região e ter especialidade. Você tem que bater nessas duas teclas e o pessoal te conhecer, senão não vai dar certo, tá? Daí você vai aumentando gradualmente a sua faixa de preço. A terceira dica prática que eu trago aqui para vocês, pessoal, é para você conhecer a sua região, tá? Então eu trouxe uma crítica lá na primeira dica da tabela, né? Falando de região, dá para cobrar igual, e essa dica eu vou bater de novo nesse ponto aqui na terceira dica. Conheça o seu mercado local, tá? A sua comarca, quanto que o pessoal cobra. Você tem que trabalhar de acordo com a sua realidade. Então se você é do interior, se não é da capital, você tem que trabalhar com preços de acordo com a sua cidade, senão você vai conseguir fechar algo, você não vai conseguir fechar muitos contratos, porque vai estar muito discrepante. Aí chega um outro advogado cobrando um valor mais próximo da realidade da cidade, ele vai fechar mais contrato. Então cobre de acordo com a sua região, trabalhe com valores nessa região. Ah, doutor, mas como que eu vou descobrir os valores da região? Não tem como. Você tem algumas alternativas que você pode fazer. A primeira, que é a mais demorada, é a tentativa e erro, tá? Então você vai cobrar uma faixa de preço, vai ver como vai performar esse fechamento de contratos, vai ter cliente que vai aceitar, se o cliente vai chorar, se você vai conseguir fechar muito contrato, se não vai conseguir fechar contrato. Então, tentativa e erro, você mesmo vai jogar um valor ali, tomando como norte a tabela da OAB, você joga um valor ali e vê se vai dar certo ou não. Mas eu trago para vocês uma dica mais prática, uma dica mais precisa, que seria o quê? Converse com colegas da sua cidade, da sua comarca, vai na OAB, faça amizade, vai no clube da OAB de futebol. Perguntou fulano, você trabalha em tal área, quanto você cobra tal ação, não sei como cobrar, tal, não sei o que. Converse com o pessoal, você deve ter grupo de WhatsApp, de Facebook na sua cidade. Converse com os advogados e pergunte quando eles cobram, faça amizade nesse sentido e provavelmente você pode até conseguir algumas indicações aí. E também, uma dica mais maliciosa, assim, não tão de boa fé que você pode aplicar, é você ligar para escritórios da sua região, da sua cidade, se passando por um cliente, falando, queria saber quanto que é para entrar com uma ação de alimentos, quanto vocês cobram aí? O escritório vai passar o valor, você vai ter já uma noção de preço. Essa dica eu já apliquei em algumas áreas, ela é um pouco de má fé, mas dá certo também, dá para você entender um pouco o mercado da sua região. E a quarta e última dica, pessoal, é uma dica valiosa que eu vou trazer para vocês. Vocês têm que colocar na sua advocacia, no seu trabalho, para você crescer sempre na profissão, não tenha medo de cobrar, tá? Doutor, como assim não tenha medo de cobrar? Muitas vezes a gente acha que o cliente não vai fechar aquele valor, ele não quer, você é um valor muito alto, você fala, nossa, com certeza ele não tem esse valor, você fica com medo de cobrar, você cobra mais barato. Olha, não tenha medo de cobrar. Se você fez uma pesquisa de mercado, você tem uma especialização, você conhece a sua área da região, a faixa de preço é trabalhar tanto e tanto, não tenha medo de cobrar um valor alto. E aí que eu falo pra você, claro, você tem que saber fazer a cobrança da maneira correta, utilizando técnicas de fechamento, gatilhos mentais, técnicas de fechamento de contrato, né? Se você aplicar tudo certinho, o script de venda, você consegue cobrar mais alto, você consegue cobrar um valor. Trabalhando gatilhos, por exemplo, de urgência, escassez, dá para trabalhar bastante isso. Mas para você precificar, você não pode ter medo de cobrar. Você tem que trabalhar um valor que você acha justo pelo seu serviço. Então você vai analisar, porra, essa ação vai dar uma trabalheira. Essa trabalheira você vai colocar ali na sua faixa de preço. Pô, essa ação vai ser pelo menos 3 anos, tantos herdeiros, um inventário, vamos supor. Pô, vou ter que pegar qualificação, procuração, subestabelecimento de um monte de gente. Daí você tem que colocar isso para você precificar, né? Pra saber o valor que você vai cobrar. Mas você não pode ter medo de cobrar. Não pode ter medo de cobrar. Eu lembro quando eu peguei meu primeiro inventário, eu fiquei com medo de perder o cliente, né? Iniciando de cliente, cobrei 2.500. Nossa, que dor de cabeça. Foi um caso que eu pedi desistência. Hoje em dia eu não pego inventário por menos de 10 mil reais. Porque é uma ação que eu sei que dá dor de cabeça. Então, você tem que... Não pode ter medo de cobrar. Não tenha medo de cobrar e se precisar, parcele com o cliente para fechar. Então, pessoal, no vídeo de hoje eu passei essas diquinhas para vocês aí. A diquinha, basicamente, eu vou fazer um resumo bem rápido, seria a tabela da OAB para você ter um norte, você se especializar e ser conhecido na área, você conhecer a sua região, né? Descobre quanto é cobrar na sua região, na sua cidade, com colegas, ligando para colegas, fazendo amizade. E não tenha medo de cobrar, cobre o valor de acordo com o trabalho que você vai ter, você sabe, você trabalhou, você cobre de acordo e não tenha medo de cobrar. Você é um advogado, a advocacia é uma profissão para corajosos, fechou? Se você gostou do vídeo, deixa um comentário, deixa um like, se inscreva no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Nesses termos, um abraço.